Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aqui para o nosso canal, e eu gostaria que você meditasse nessas palavras. É mais uma palavra de reflexão e tem um testemunho que eu gostaria de estar compartilhando aqui, porque eu ouvi esse testemunho no YouTube, chamou muito a minha atenção, porque esse testemunho me levou à história de Jacó. Então eu gostaria de estar aqui falando sobre esse testemunho e falando depois um pouco sobre a história de Jacó. Amém? Tem um senhor, José Humberto, e a dona Dilza. Eles hoje são fazendeiros em Cáceres, aqui no Mato Grosso, e é uma história muito bonita a história deles. Eu vou fazer um resumo aqui, mas eu ouvi no YouTube a dona Dilza dando esse testemunho, que o seu José Humberto foi um garotão que o pai sempre foi fazendeiro e ele teve muitas experiências na fazenda e acabou o pai comprando uma fazenda para ele no estado de Goiás. Ele foi lá e ali ele ficou gerenciando essa fazenda, trabalhando, namorou a dona Dilza, casou, e ela então passou a dedicar todo o tempo dela a ele, a fazenda, e ela inclusive diz que durante o ano ela ia 2 vezes só na cidade, que era quando ela ia ganhar neném e quando passagem de Natal. E ela contou uma história interessante aqui. O esposo José Humberto, aquele homem visionário, de fé, trabalhador, pensou em vender todo o gado deles e comprar uma outra propriedade. E ela ficou pensativa, pensando: nós vamos ter que alugar o nosso pasto, porque nós vamos ficar sem gado. E ela pensou: eu vou até a cidade, vou conversar com meu pai para eu comprar esse gado e dar de ameia para o Zé Humberto. E assim ela fez. Conversou com o pai veio à fazenda, conversou com o Zé Humberto, combinaram, ele comprou o gado e deu de ameia. E aí passaram alguns anos. Só que o dia de resolver lá na partilha, o sogro do Zé Humberto, o pai da dona Dilza, pegou todo o gado bom, aquele gado mais de raça, e deixou só o fundo do gado para o Zé Humberto. E o Zé Humberto ficou triste por causa dessa história, mas veja só o que veio na cabeça dele: eu vou trabalhar com esse gado, vou melhorar a genética desse gado. E assim ele fez. Foi trabalhando com esse gado, foi só melhorando, já começou a participar de algumas exposições por causa dele ter trabalhado com a genética desse gado. Hoje ele está em Cáceres, Mato Grosso, já está um senhor de idade, mas é um homem de renome dentre ou entre os agropecuaristas que participam de grandes leilões, como em Uberaba, e é um homem visionário. Então isto me chamou a atenção para trazer aqui esse testemunho e falar de Jacó. Por quê? Porque Jacó, todos nós conhecemos, aquele garoto que nasceu, era gêmeo com seu irmão Esaú, e que Esaú nasceu primeiro, recebeu o direito de primogênito, e que Esaú seguiu o caminho dele e o Jacó. Esaú fez uma escolha, Jacó fez outra escolha. Esaú quis ir para o campo, Jacó escolheu ser cozinheiro, ficar com a mãe na cozinha. E um certo dia, vocês conhecem a história da lentilha, que Esaú estava com fome e pediu para Jacó. E aí é onde que muitos dizem que Jacó é enganador. Eu não encontrei em um lugar que esse nome de Jacó é enganador. Jacó era um visionário. Quando ele viu que Esaú queria, porque queria comer da comida dele, ele disse: olha,
Então vamos fazer um negócio, eu te dou a comida, você me dá o direito de primogenitura. E aí é que a história da troca da primogenitura pelo prato de lentilha. E aí eu faço aqui um parêntese para perguntar para você. Você tem ou dá valor no que você tem? Você troca aquilo que você recebeu por qualquer coisa? Porque nós temos uma herança, assim como Esaú tinha, e ele trocou toda aquela herança por um prato de lentilha. E aí vem uma grande história, porque Esaú arrependeu. Às vezes não adianta chorar pelo leite derramado. Esaú arrependeu, mas de volta não. Jacó tinha uma visão, ele tinha um projeto. E aí continua a história. Esaú colocou no coração que iria matar Jacó para voltar ao direito de primogenitura. Aí o que acontece? Rebeca descobriu a história, mandou então Jacó fugir para a casa de um parente dela, que era irmão de Rebeca, o Labão. E aí começa toda uma outra caminhada, porque Jacó teve aquele encontro com Deus naquele sonho, e Jacó fez ali um voto com Deus, e Jacó continuou a sua caminhada. Conta a história de que Jacó, quando chegou ali na propriedade de Labão, de cara ele viu quem? Raquel, amor à primeira vista. E daí começou então o martírio para Jacó. Por quê? Porque Jacó queria que Labão desse Raquel a ele por esposa. E aí qual foi o dote? 7 anos de trabalho. E Jacó trabalhou 7 anos ali para ganhar Raquel como esposa. Só que na hora de Labão entregar, vocês conhecem a história. Quem que Labão entregou Jacó por esposa? Leia. Jacó entristeceu. Tem a história de Labão? Não. Eu não posso entregar a mais nova, você vai ficar com Leia e mais 7 anos você trabalha, eu te dou Raquel. Vai Jacó. E amor eterno, hein? Ainda existe amor como esse? Eu creio que sim, mas mais 7 anos. E aí então, cumprido esses 7 anos, Jacó chega para Labão e diz: agora eu preciso de um salário. Não posso, eu tenho 2 mulheres. E aí vem a expertise de Labão. Vamos combinar, vou te dar as minhas ovelhas, você vai tomar conta delas. Todas que nascer salpicadas e malhadas eu te dou. E as que nascerem de outra cor são minhas. Fechou o negócio. Jacó falou tudo ok. Aí é que vem a comparação com a história do seu Zé. Se o seu Zé ouvir, assistir esse vídeo, com certeza ele vai ficar feliz, porque eu vejo pessoas chorando aí no YouTube, dando testemunho dele e da esposa, Dona Dilza. O quanto que esse homem tem prosperado, o quanto Deus tem abençoado e o gado que ele tem. Você que vai assistir esse vídeo, que gosta de animais de fazenda, busca aí no YouTube Fazenda Camparino e vocês vão ver a história desse homem. Porque o sogro tirou todo o gado bom e deixou o fundo para ele. E ele, desse gado, ele melhorou e chegou aonde ele está hoje, pela fé, determinação, coragem. E Jacó, quando viu ali só o restante das ovelhas, com certeza o coração dele entristeceu. Mas Jacó tinha feito um pacto com Deus naquele sonho, quando ele foi dormir, teve aquele sonho e viu aquela escada dos céus à terra. E ele falou: se o Senhor for comigo,
me der pão para comer, roupa para vestir, me trazer de volta para os meus pais, tudo que eu possuí, eu vou dividir com o Senhor. Foi ali um pacto, um voto de Jacó. E Jacó com certeza começou a falar com Deus. E aí eu quero abrir um outro parênteses para chamar a atenção de todos vocês que vivem fazendo campanha, buscando a fé do seu líder, sendo totalmente dependente. Você não tem uma independência para chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso disto. Deus, me dá isto. Deus, me ajuda, me dá esse milagre, essa bênção. Vocês são altamente dependentes do seu líder, porque nós temos que depender único e exclusivamente de Deus, porque é isto que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitos líderes têm levantado por aí, fazendo com que as pessoas voltem-se para eles, oferece muitos milagres, e milagres existem, não vamos aqui discutir, mas as pessoas não conseguem andar pelas próprias pernas. A fé que eles conseguem para conquistar, mas está ligado ao líder. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então nós não podemos pegar o nosso líder e colocar como mediador entre nós e o Senhor Jesus. Porque ele disse: se você não tiver fé, pede a Deus que ele te dá. E se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode falar um monte, sai daqui, lança-te ao mar, que isso acontecerá. Então nós não podemos viver na dependência do líder. Jesus não deixou os apóstolos na dependência dele, porque Jesus ensinou um grande sinal. Jesus chamou os apóstolos para uma responsabilidade quando ele pegou aquela bacia com água para lavar os pés dos apóstolos. Ele quis dizer: não existe o grande líder, não existe o eu sou entre vocês, existe Deus entre vocês, todos vocês são iguais. Por isso eu, como Deus, vou lavar os pés de vocês, porque vocês vão lavar os pés dos seus liderados. Não é no sentido literal da palavra, mas no sentido do procedimento do dia a dia. Porque hoje o que nós estamos vendo são líderes que conseguem igreja muito grande, igrejas numerosas, lidera centenas e centenas e centenas de pessoas e fica como se fosse um Deus. Você não consegue falar com ele, você não consegue ver ele. Para você chegar até ele, você teria que passar por inúmeras seguranças. E ele tem aquela igreja que é a igreja dele. Ali é como se fosse um trono, ali é como se fosse um palácio. E os outros líderes têm uma escala decrescente. Tem os mais chegados, parentes principalmente, que é os que estão do lado dele. E tem aqueles outros que são colocados como líder, mas que às vezes só vê ele, às vezes na televisão. Eu não estou aqui sendo radical, não estou generalizando, mas eu estou trazendo você para uma reflexão. Eu não sei qual é a igreja que você congrega. Às vezes o seu líder é aquele que tem uma igreja grande, não tem televisão, mas que você só consegue ver ele de longe. E a igreja que ele está tem 100 anos que ele está lá, ele nunca vai sair de lá. Mas você coloca um dia numa igreja, outro dia na outra, outro dia na outra, mas ele nunca sai dali. E aquela igreja é dele e dos descendentes, da árvore genealógica dele. Ali quem vai sentar vai ser depois, quando ele virar gagá, ou quando ele for para outra vida, ou quando ele não conseguir mais ministrar na igreja. Quem vai sentar ali vai ser um filho,
vai ser um genro, vai ser um neto. Ele não vai pegar um outro para colocar ali. É um sistema que montaram nas igrejas e às vezes passa despercebido. Então, às vezes, nós precisamos de uma buzina, nós precisamos de alguém que fale para que venha nos despertar. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e teve um que falou: eu não quero que você faça isso comigo, e ele disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, porque o apóstolo Pedro achou um absurdo de Jesus lavar os pés. Mas é isso que Jesus está mandando. Não importa a posição do líder, não importa a condição financeira, não importa a quantidade de liderados que ele tem, ele jamais poderá julgar o maior, querer pisar nos outros, querer ser maior do que os outros, querer ser o mais sabichão, querer ser o mais inteligente, o mais poderoso. Esse vídeo aqui, meus queridos, é para te ensinar que você tem tanta fé, tanto poder como o grandão. É só você exercitar sua fé. E você não precisa pegar os objetos que são oferecidos lá para você encontrar o milagre. Você encontra através de Jesus e a sua fé. Porque o grandão lá, ele não vai te levar a Deus. O muito que ele pode é instruir você na palavra, e assim mesmo você tem que examinar se a palavra é verdadeira, porque muitos estão ensinando o que não está na palavra. Olha o que aconteceu com Jacó, quando ele viu ali, com aquele restolho das ovelhas, o que Deus colocou na mente dele? Ele não foi buscar para o pai, ele não foi buscar no pastor, no líder, naquele grandão, dono de canal de televisão, que a televisão é só para reality show, mulher pelada, programas que não tem nada a ver com Deus, e a televisão foi comprada com o seu dinheiro, aquele dinheiro que você trabalhou, ralou para conseguir ele, e esse dinheiro foi empregado nesses canais de televisão, e que não tem nada a ver com Deus. Jacó ali sozinho, ele buscou de Deus. E o que Deus deu para Jacó? Deu para ele isso aqui, ó. Tá? Eu não vou ler para não ficar longo, tá? Em Gênesis, no capítulo 30, a partir do versículo 37, lê aí. Aonde que Deus colocou na mente de Moisés: você vai pegar varas de alamo, de avaleiro e de castanheiro, e você vai roletar elas assim, ó Jacó. E aí você vai colocar essa vara lá onde as ovelhas vão tomar água, nos bebedouros, nos tanques, e aí as ovelhas vão tomar água e vão olhar para as varinhas, e elas vão dar crias salpicadas e malhadas. Eu não vou aqui falar para você colocar varinha, tá? Isso aqui não é para você fazer isso não, como muitos estão fazendo e fazem por aí, te dando objetos para você conquistar, através daquele objeto você conquistar o seu milagre, e através do objeto você vai ter que ofertar e muito. Então eu estou falando para você que Jacó usou a fé. Jacó era um visionário, assim como o seu Zé Humberto foi um visionário, e hoje é um homem que desfruta de um patrimônio muito grande, a família abençoada, os filhos abençoados, porque ele teve uma visão na fé e caminhou para melhorar o rebanho. Melhora o que você tem. O que sobrou para você? O que sobrou para você? Às vezes você jogou o que você tinha fora, porque você não tinha conhecimento de Deus, e quando você fez esse pacto com Deus, após você fazer esse pacto com Deus, sobrou alguma coisa. Trabalha na sua fé com aquilo que sobrou para você. Não vai atrás do seu pastor, não vai no que está te mandando de lá, você faz isto, você faz aquilo. Eu vou falar de novo, não significa que estão mandando você fazer não dê certo,
mas você vai ser uma pessoa dependente. Você não vai conseguir andar pelas suas pernas. O dia que aquele líder não existir, você vai ficar perdido no mato sem cachorro, como é um ditado popular que tem por aí. Você precisa exercitar a sua fé, porque da mesma maneira que ele chegou onde ele está, você também pode chegar, é só você querer. Olha o exemplo de Jacó, chamam Jacó de enganador. Jacó não é enganador, o nome de Jacó não é enganador. Se tem alguma culpa no cartório, é Rebeca que instruiu Jacó até na hora de receber a bênção do pai. Você conhece toda a história. Então não vai pela cabeça dos outros, meu querido, não vai pelo que os outros mandam. Isso não significa, eu não estou falando aqui, o que ele está falando não pode acontecer, não é válido, mas você se isola, você não vai buscar o seu próprio objeto, seu próprio sonho, você não vai em busca dos seus sonhos, você sempre depende de alguém para alcançar aquilo que você deseja. Amanhã você se torna uma pessoa que não sonha, porque você perdeu o seu referencial, que é o seu líder. O nosso referencial é Cristo, o nosso general é Cristo, o nosso mediador é Cristo, é Ele que nos dá. Você quer, ora, jejuma, sacrifica diante de Deus, porque Ele vai te abençoar. Você coloca na tua cabeça que, se eu der o dízimo eu ganho, se eu ofertar eu ganho. Meu querido, quantos hospitais você vê por aí que a tua igreja construiu, que o seu líder lá construiu? Quantos conjuntos habitacionais você pode me mostrar, ou você pode apontar para alguém que o seu líder construiu, para aquele que não tem teto, não tem moradia, está lá? O dízimo e as ofertas é para que haja mantimento na minha casa, como está escrito em Malaquias, mas é o seguinte, a igreja ela tem obrigação de um irmãozinho que está lá no hospital, internado e não tem dinheiro para pagar, para dar o cheque calção, ela tem que ir lá, é obrigação da igreja. Aquela viúva que não tem o que comer, a igreja abastecer a despensa dela, é uma obrigação da igreja. Aquele irmão que não tem aonde morar, foi despejado da casa, a igreja pagar o aluguel para ele. É obrigação da igreja. O dinheiro que foi lá para a igreja não é para comprar avião, não é para comprar emissora de televisão, não é para comprar carro de luxo, não é para andar de avião para os Estados Unidos, para Inglaterra, para o Japão, para Israel. Não é para isso, meu querido. Isso não significa que se sobrar dinheiro o líder pode fazer? Pode, mas contrair dívida para poder jogar em cima dos liderados. Agora vocês têm que contribuir com X, porque tem X para pagar. Você não pode dar um passo maior do que a perna, meu querido irmão líder. Você não pode colocar o peso para poder tirar a lã das ovelhas. Você pega o leite das ovelhas e faz queijo, requeijão, doce, tudo. E aí você dá para os seus parentes têm com abundância, mas o irmãozinho está lá na ponta da linha, está morrendo de fome. O pastor que está do teu lado, ele tem de tudo, ele tem vida boa, está te vendo toda hora, recebendo teu abraço, mas o pastorzinho que está lá no fundo da linha, está roendo ossos, não tem o pão para comer, e ele ainda é obrigado a pagar o aluguel da igreja, é obrigado ainda a mandar o dinheiro lá para a igreja maior. Nós não podemos explorar os outros. A Bíblia diz que ai daquele que coloca fardo pesado nas costas dos outros e ele não quer nem tocar a mão. A obra de Deus ela é viva. Bem fez a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem dono, o Papa não é dono da igreja não. Quem é dono da igreja é a comunidade local. O padre não tem descendente para que ele sair da igreja ou o descendente ficar ali. Ele não tem irmão, não tem neto, não tem genro
para quando ele sair da igreja ele ficar ali. Não é o que os pastores estão fazendo, colocando-os das suas linhagens ali para poder substituir. A Bíblia não fala a esse respeito. Ali é para homens de Deus que é capacitado. Ali é para homens de Deus que tem capacidade espiritual para estar ali naquele lugar. Ali não é por indicação, por parentesco. A Igreja Católica, quem manda na Igreja Católica local não é o padre, é a comunidade. Agora eu te pergunto para você, meu irmão em Cristo, quem é que manda na igreja onde você congrega? Os membros não mandam ali não. Se os membros saírem da igreja, o pastor fica lá sozinho e ele vai à falência. Mas crente não apita lá dentro não. Ele pode até ter um conselho que ele arrumou para ficar lá bem pertinho dele, que pode até apitar alguma coisa. Mas ali é mais para os parentes. Aqueles que vão sentar com ele lá é os mais chegados. Os menos chegados podem morrer, mas não vão chegar ali, não vai sentar ali naquele lugar. Então esse vídeo é para falar para você: olha para Jesus, olha para o Senhor, exerce a sua fé. A mesma capacidade que o pastor seu tem, você também tem. Você não depende do seu pastor para chegar a Deus. Ora e jejuma, busca sabedoria. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, lê a palavra. Se você está contente com o que você tem, amém. Se Jacó tivesse ficado feliz com aquelas ovelhas doentes, aquele restóio de ovelha que ele recebeu, ele estaria lá até hoje. O exemplo que nós teríamos hoje é para assim: se conforma, contenta com o que você tem, preocupa não, deixa aí. Não, ele foi buscar a sabedoria de Deus. E não foi Labão, não foi Isaac, não foi Rebeca que falou para ele fazer isso aqui não. Isso aqui vem de Deus. Não é para você fazer isso, mas é para você exercitar a sua fé, pedir para Deus, para Ele te dar uma direção. Porque capacidade Ele nos deu. Nós temos a dependência de Deus, mas nós somos capazes. Todos nós podemos escrever a nossa história. Que história que você está escrevendo da tua vida? Então, se você não pensou nisso até nesse momento, daqui para frente, comece a escrever a sua história diferente. Busca de Deus. Você quer prosperidade? Busca prosperidade, mas não sai da presença de Deus. Você quer estudar? Vai correr atrás dos seus estudos, mas não sai da presença de Deus. Você quer uma esposa? Ore pela tua esposa, mas não sai da presença de Deus. Você quer um pedaço de terra? Ora por esse pedaço de terra, mas não sai da presença de Deus. Porque se você estiver ligado no mundo espiritual, a direção de Deus vem para você. Agora você fica esperando o seu líder lá falar: hoje é a campanha A, amanhã a campanha B, depois a campanha X, Y, Z, e você fica só atrás de campanha, você fica só na frente da televisão, você fica só achando que é a água rorada que resolve o problema. Você não consegue caminhar com as suas pernas. Você precisa ter fé, tem que buscar. Jesus deixou os apóstolos, falou: não vou deixar órfão, vocês não vão ficar órfãos. Nós não estamos sozinhos, meus queridos. Nós não dependemos de pastor. A Bíblia diz que nós temos que obedecer ao nosso pastor, que nos traz a palavra de Deus, mas não significa que nós estamos ligados no pastor, que nós dependemos do pastor, que tudo que nós vamos fazer, se o pastor não tiver ali colocando o dedo, não vai dar certo. Não é assim. Saia dessa dependência, porque Jesus falou para os apóstolos: eu estou indo, mas eu vou estar convosco, eu vou mandar o Espírito Santo. E falou: vocês não são maior do que ninguém, vocês são igual aos outros. Porque vocês, para ser grande, vocês têm que servir. Vê como é que o seu líder comporta, como que é o comportamento dele, como é que ele age com as pessoas, como é que acontece quando a pessoa chega lá e pede ajuda. Eu já fiquei estarrecido, sabe aquela salva que ele sai pegando dinheiro?
Já teve época que eu dei a vontade e falei, pastor, por favor, traz de lá de volta o dinheiro que eu coloquei ali. Sabe por quê? Tinha um irmãozinho lá necessitado, porque tinha que viajar para uma outra cidade e não tinha dinheiro. Ele pegou e falou, senta e espera. Aí, cantar um hino para recolher a oferta. Depois que recolheu a oferta, ele agora cantar um outro hino, porque tem um irmão X aí que ele vai viajar e tem que recolher o dinheiro para poder ele comprar passagem. Para aí, é isso que a Bíblia manda, ou ela fala que tem que ter mantimento lá na casa para poder ajudar as pessoas que necessitam? Irmãos, essa palavra é também para líderes. É para líderes. A Bíblia fala, tocais as buzinas em Sião. É tempo de aprender, é tempo de melhorar, é tempo de buscar a misericórdia de Deus. Você coloca o dinheiro lá na tua igreja que fica mofando, ou fica comprando cimento, tijolo, areia, para fazer templos com muito dinheiro que você investe, que vai virar escombros. Quando Jesus vier, você vai ficar aí congregando com os que ficarem. Todos que ficarem com você não vai congregar não, aquilo ali vai virar museu. Hoje já tem igrejas que estão sendo vendidas para salão de baile, para boate, porque já não tem gente congregando ali. Vai lá buscar nos países onde começou o evangelho, vai ter que ir lá evangelizar de novo. Já tem aqui no Brasil grupos levantando para evangelizar as pessoas que foram para a igreja do evangelho neopentecostal, porque dizem que eles precisam serem evangelizados, porque eles não conhecem Jesus, eles só conhecem prosperidade, eles só buscam prosperidade. Não foi ensinado que Jesus vai voltar para buscar a igreja, os seus escolhidos. Então é tempo de nós buscarmos a Deus. Se você tem uma visão, trabalha com Deus em cima dessa visão, mas essa palavra exercita a tua fé. Busca de Deus, não vai buscar do seu líder, porque ele também buscou de Deus. A mesma fonte que ele buscou é a mesma fonte que é para você. Você está sendo covarde, vacilão. Se é de você ir, você está deixando o outro ir, está comendo por tabela. É aquele covarde que ele não tem coragem. Ele come o mel e saboreia o mel, mas ele jamais vai lá para receber uma picada da abelha para tirar o mel. Não pode ser assim, meu querido. Jacó trabalhou 14 anos e ainda no final foi enganado. E aí é que ele foi para Deus, e Deus deu essa visão para ele. É muito simples. Deus poderia ter dado uma visão para ele pegar tudo de lá e ir embora, voltar para os pais ou buscar uma outra terra. Mas o que Deus mandou ele fazer foi mostrar para Labão que Deus existe, que Deus prospera o homem. Porque Labão foi enganar Jacó, e aí ele viu o que Deus fez através de Jacó. Porque ali Jacó não enganou Labão não, Jacó ali fez um propósito, aquilo que Deus colocou no coração dele. Você tem tudo nas suas mãos, você tem Deus, Jesus, o Espírito Santo, você fica nessa dependência, tem que vir de lá a ordem para você, a ordem já foi dada. Anda, levanta, vai em busca dos seus sonhos, não deixa para amanhã não. O outro vai na frente, pega a bênção e você fica aí, igual aquele passarinhozinho que fica lá no ninho com o bico aberto, esperando o pai trazer a comidinha para colocar na boca dele, mas o mais esperto vai alimentando e ele vai ficando cada vez mais raquítico, porque ele não luta para poder receber o milagre. Eu não sei se você está entendendo. Procura entender essa palavra. Compartilha ela para outras pessoas. Vai aí no rodapé e fala o que você achou. Eu quero te abençoar. Esta é a minha vontade, é a minha missão, é o meu desejo. E eu abri esse canal com esse objetivo: abençoar você. Seja um Jacó, no sentido de crer,
de buscar de Deus, de perseverar. Olha a história, o final, como foi. A experiência de Jacó com Deus. Israel hoje existe dos lombos de Jacó. E tudo começou naquele encontro com Deus, naquela escada dos céus à terra. Você já teve um encontro com Deus, com o Espírito Santo, e agora você fica buscando no outro. Parece que é mais fácil. Vai, meu querido, vai para a guerra, vai guerrear, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Crê nessa palavra, sai debaixo da dependência. Você, pastor, que está começando o seu trabalho, a sua obra, agarra com Deus no jejum, na oração. Você que está começando a sua fé agora, vai na oração, na fé, no jejum. Você que já é crente de muito tempo, mas está na dependência, tem que estar na televisão para ver qual é o propósito, tem que estar, eu tenho que esperar o que é que vai vir de lá. Meu querido, é todo o tempo chamado hoje, é tempo. Vai caminhar na sua fé, não espera não. Mais uma vez, vou mostrar para você aqui, não é para você fazer isso aqui não, tá? Mas isso aqui é um sinal de que Deus ouve. Aquilo que você coloca na tua mente através do Espírito Santo vai acontecer. Se você for abrir um buraco e falar, eu vou abrir porque aqui vai dar água, se estiver demorando, não desiste não. Senão você começa a furar um buraco, você acha que não vai dar água, você vai furar outro, depois você fura outro, no final é que vai ter tantos buracos abertos e não tem água nenhum. Vai a fundo, não desiste. Deus tem plano para você, é a sua fé com Deus. Não é eu que vou dar fé para você, não é o seu líder que vai te dar fé. O milagre não acrescenta fé, meu querido. O que acrescenta a tua fé é a tua experiência com Deus. Não é através do milagre, é através da tua fé, da tua experiência, da tua vontade, do seu relacionamento com Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido. E mais uma vez, faz os comentários aí no rodapé. Eu quero crescer com vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.